para a história exclusiva que só o Balanço Geral tem? Um trabalho de credibilidade do nosso Wesley Lemos, um repórter que tem se destacado muito aqui na nossa RIC TV, porque é um cara que tem um faro da notícia, é o cara que vai atrás das coisas e é um cara que as pessoas aprenderam a confiar. Porque o Wesley tem conseguido exclusiva toda semana. As pessoas têm um carinho muito grande pelo Wesley, porque sabem a forma responsável com que ele trata as notícias. A mãe diz o seguinte: eu falo, mas eu vou falar com a Rick e vou falar com o Wesley, porque eu sei que ele vai dar o peso necessário para que essa história merece. Foi um desabafo muito grande, parabéns, mais uma exclusiva, Wesley. Obrigado, Parra, mas é o trabalho, né, aqui do jornalismo da RIC TV, que também as pessoas confiam demais no nosso trabalho, no seu trabalho aí dentro do estúdio. E claro, o nosso objetivo é mostrar o lado da história da família, o lado que mais sofreu com toda essa história, que agora está em uma luta incansável por justiça, buscando por justiça nesse caso. Obviamente, como disse a mãe do Gustavo, ele não vai voltar, essa dor é imensurável, é uma dor que não passa para a mãe, não vai diminuir nunca. Ela está sentindo uma dor muito forte, mas também espera por justiça, que esse homem seja condenado pelo crime de latrocínio, que fique na cadeia pelo tempo que for condenado e que não tenha mais essas saidinhas como aconteceu. A maior revolta da família é que o Gustavo morreu por um criminoso que saiu da cadeia com essa liberdade concedida pela justiça brasileira. Mesmo sendo uma liberdade de poucos dias, foi o tempo necessário para ele tirar a vida de um trabalhador, a vida de uma pessoa. Nós conversamos então com a Raquel. Obviamente que ela está muito abalada, foi acompanhada do filho mais velho na entrevista, ele amparou a mãe, ele também não consegue acreditar no que aconteceu. Há pouco tempo, o marido dela, o pai dos filhos dela, morreu de Covid-19 na pandemia. Então, para a família já tinha sido uma dor muito grande. O Gustavo, que inclusive recentemente tinha sido atropelado por um caminhão em Balneário Camboriú, conseguiu resistir aos ferimentos graves desse atropelamento. Ele se recuperou e quando estava bem, levando a vida normalmente, foi surpreendido por esse criminoso. Vamos assistir agora o relato emocionado da mãe na reportagem completa na tela do Balanço Geral. Um mês de uma dor insuportável, que não diminuiu. As fotos são lembranças que restaram do jovem londrinense que teve a vida interrompida por um crime brutal. Devastada pela saudade, a família tenta encontrar forças para processar tudo o que aconteceu. A saudade não tem como falar o tamanho. As pessoas perguntam como eu tô. Eu falo, não sei. Eu sei que tem um rombo, tem um buraco que, não sei, é imenso. Nada vai substituir, nada vai encher isso. Emocionada e amparada pelo filho mais velho, essa é a primeira entrevista de Raquel depois da morte do caçula. Gustavo Martins, de 23 anos, foi golpeado na cabeça com um pedaço de madeira. O único registro do bandido é de uma câmera de segurança, em que aparece usando um gorro de Papai Noel. O crime aconteceu na última semana de dezembro, em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Sim, é uma barbaridade, porque o Gustavo nem teve como reagir, ele não reagiu, ele não estava fazendo nada, ele estava andando, feliz da vida, que estava terminando de fazer o que ele queria. Segundo a polícia catarinense, o agressor saiu da cadeia apenas 6 dias antes do crime. Mas não pense que ele havia cumprido toda a pena prevista. O bandido estava nas ruas para a saidinha de Natal, benefício concedido pela Justiça Brasileira para que milhares de detentos passem a data festiva com a família. No entanto, segundo as investigações, ele aproveitou o tempo para roubar. Depois de atacar Gustavo, tentou fugir levando a pochete dele. Eu sei que ele já tinha várias passagens e teve direito de sair, que nem eu coloquei quando a gente escreveu. Eu falei assim, alguém achou que um criminoso tem direito a saidinha de Natal. Meu filho nunca mais vai ter Natal, eu nunca mais vou ter um Natal com meu filho. Pelo contrário, a partir de agora, Natal sempre vai ser lembrando o que aconteceu nessa data. E o que ainda revolta mais é saber que esse cara, mesmo que ele seja condenado, consiga condenar ele por mais esse crime, ele daqui a uns anos, ele sai de novo. O autor responde por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Um dia depois do assalto, ele se apresentou em uma penitenciária em Itajaí, cidade vizinha de Balneário Camboriú, e segue preso. Gustavo estava morando há 2 anos no litoral, mas o velório e sepultamento foram realizados em Londrina, no norte do Paraná, cidade onde nasceu e foi criado. Despedida marcada por revolta dos amigos e familiares. A minha opinião, eu sei que tem muita gente que pensa o contrário, mas eu acho que não tem que ter saidinha, não tem que ter prêmio, não tem que ter nada. A pessoa fez, ela tem que cumprir. Ela cumpriu, ok. Dependendo do caso, tipo, para mim, assassinato não tem que sair. Tá? Não tem que sair, tem que ser prisão perpétua, tem que ficar lá, apesar do Brasil não ter isso, mas é a minha opinião. Eu desejo todo mal para ele? Não, eu desejo a justiça, eu desejo que ele encontre Deus lá dentro, mas ele tem que pagar. O jovem foi socorrido com vida e levado ao hospital. Na unidade de saúde, chegou a conversar com um amigo e deu pistas para a polícia, ao contar que teria sido atacado por um homem com gorro de Papai Noel. Estava andando na rua, blow na minha nuca, com noia me arrebentando, tentando me assaltar. Aí ele veio na minha frente, começou a me bater. Até a hora que eu consegui levantar e correr. Aí cheguei num mano, o mano me levou até o barraco dele, que era ali do lado, e chamou a ambulância, mano. 12 horas depois, não resistiu aos ferimentos. O exame de necropsia aponta traumatismo craniano como causa da morte. A família teve acesso ao prontuário e, com a ajuda de um advogado, quer uma investigação para apurar uma suposta negligência da equipe médica. A única coisa que foi feita com ele foi deixar numa maca, dando soro com remédio para dor. E ele o tempo todo falando, tá doendo, pedindo mais medicação para dor. E só dava remédio para dor, para náusea, nem perceber que a náusea era em decorrência do traumatismo, do hematoma subdural que ele estava. Não ficou em observação. E assim, o pior de tudo, que para mim é um horror, quando eu peguei o prontuário e eu comecei a ler, eu cheguei nisso, eu não conseguia mais ler, eu não conseguia fazer mais nada. Encontraram ele, depois de 5 horas que tinham visto ele, encontraram ele morto, em rigidez mortis. Isso é, ele já estava duro, ele já estava gelado, ele já estava roxo. Há quantas horas meu filho estava morto? E dentro de um hospital, e o hospital não viu, sendo que ele era um caso de estar sob observação neurológica, quer dizer, toda hora eles tinham que estar lá olhando ele. Ele ficou largado, ninguém viu. Além das fotos, o jovem deixou algumas gravações nas redes sociais, um apaixonado pela música. A busca para que a justiça seja feita continua. Para a família, a morte de Gustavo é mais um alerta. A mãe acredita que o fim das saidinhas temporárias pode evitar que novas vidas sejam interrompidas de forma precoce e violenta. Na minha opinião, não tem que ter saidinha, não tem que ter outros tipos de privilégios. Na minha opinião, ele tem que ficar lá, o preso tem que trabalhar para pagar, porque ele está lá, ele matou meu filho e o meu imposto ainda vai sustentar ele dentro da cadeia. Então eu falo, pomba, não está certo, está errado isso. Tá. Olha, ele matou o meu filho e o meu imposto vai pagar o custo dele dentro da cadeia. Imagina para uma mãe a explosão de sentimentos aqui dentro. Dói demais, não dói? A Sueli falou o seguinte, que dó dessa mãe, viu, pá? Eu acho um absurdo esse negócio de saidinha, pá. Esses vagabundos já estão por lá porque fizeram muita coisa errada. Isso tem que acabar no nosso país. O par, na minha opinião, não deveria ter saído de presidiário. Nem com tornozeleira. Roubou, matou, traficou, tem que ficar preso, pá. Tem que cumprir a pena. Como é que as coisas são inventadas no nosso país, né? O par, boa tarde. Não concordo com o saidinha, que é absurdo que Deus possa consolar essa família. Criminoso é criminoso. Quem quer ter uma vida normal não comete crime. É isso. É sobre isso, tá? Saidinha, Parra, temos que forçar os nossos políticos a acabar com as saidinhas. Foi o que eu falei, Rinaldo. Só vai acabar com a saidinha de que matarem um filho de um juiz ou de um político. Caso contrário, elas vão continuar. E se não aumentar, né? O Wesley segue ao vivo comigo porque nós pedimos ao nosso especialista em segurança, o Leandro Santos, que ele comentasse sobre essa questão da saidinha.
Wesley, se não tivesse saidinha, Gustavo estava tocando a sua vida. Estava aqui em Londrina, curtindo a mãe, estava lá em Balneário Camboriú, estava vivendo a vida dele. E não estava hoje debaixo da terra num cemitério, Wesley. E é o que mais revolta, né, Parra? Em todo o Brasil, mais de 2.600 detentos não voltaram para a cadeia. Ou seja, nesse momento são considerados foragidos e podem estar cometendo novos crimes por aí. Além disso, aqui em Londrina também tem detento que não voltou, em Santa Catarina, onde aconteceu o crime, ou seja, em todos os estados em que os detentos são liberados, muitos não voltam para a cadeia. E claro que a sensação da população em si e da Raquel, mais ainda, que perdeu o filho, é uma sensação de insegurança, uma sensação que é algo irregular, algo errado, não errado na justiça, mas errado moralmente. Afinal, essa pessoa cometeu um crime e deveria ficar detida. Essa é a sensação de todos. Mas nós fomos procurar também, aqui na RIC TV, a fala de um especialista em segurança pública. Ninguém melhor para analisar essa situação do que um especialista. Então vamos ouvir o Leandro Santos sobre a opinião dele, sobre a saidinha de Natal, o que ele fala sobre essa situação. Vamos ouvir. Veja que a lei de execução penal dá direito para presos que cumpriram 1/6 da pena e que são réus primários e com bom comportamento de saírem até 5 vezes ao ano por 7 dias. Essa é a saída temporária. Porém, mesmo que sejam menos de 5% dos presos que não retornam aos presídios após o benefício, há incidentes muito graves, por sinal, onde uma vítima muitas vezes ali perde sua vida, envolvendo ali toda a parte emocional também familiar, e que essa ação é cometida por um preso que recebeu a saída temporária. Existe hoje um projeto de lei que discute ali a extinção da saída temporária, que por sinal é discutida pelo fato de causar grandes revoltas, justamente por uma ação como essa, por exemplo, que é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uma pessoa que perde sua vida, né, perde sua convivência ali com a família, envolve ali toda a parte emocional familiar, que isso é cometido por um preso que recebeu a saída temporária. Veja que é uma questão muito complicada, é um desafio muito grande, falando em legislação, falando em sociedade. Portanto, é uma discussão que tem que ser feita para que a gente possa realmente analisar as consequências e medir ali os benefícios ou não, os direitos também ou não em relação à saída temporária. Absurdo, gente. Parra, você falou tudo. Queria ver se fosse filho de juiz ou de um parente deles. Justiça brasileira, infelizmente, é cega. O Brasil é um circo, Parra. Nós somos os palhaços no picadeiro. A plateia são os políticos. Infelizmente, é a verdade. Saidinha de cadeia, viu, Parra? Que absurdo, hein? Só depois do cumprimento total da pena. Só depois do cumprimento... Eu concordo contigo, parceiro. O cara cometeu o crime, ele tem que pagar, não tem segredo. Parra, não concordo com saidinhas, afinal eles acabam com as nossas famílias e só trazem sofrimentos pra gente. Aqui em Londrina, teve preso que não voltou. E você acha que o cara que não voltou pra cadeia tá trabalhando? Não tá, o cara voltou a cometer crime. O cara que sai na saidinha e não retorna pra cadeia é porque tá na bandidagem de novo. Porque trabalhar ele não pode. Se o cara for registrado, vai dar lá no sistema. Gente, você não pode registrar um cara que tá preso, que não voltou pra cadeia. Para com isso, né, meu? A gente é muito trouxa, o brasileiro é muito trouxa de aceitar as coisas. E depende de quem para mudar, depende da força política. Você acha, Parra, que a bandidagem chega perto do filho de político, Parra? Jamais, tem segurança armada 24 horas. Também tem essa, né, minha parceira? Também tem essa. Obrigado pela sua participação, viu? 991210893 é o nosso WhatsApp.